Amados irmãos e irmãs, um santo dia, paz e bem. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozamos sempre de suas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. A leitura de hoje está na Carta de São Paulo aos Romanos 8, 18 ao 25. Ele fala assim: irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparado com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem aos filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, pois por sua livre vontade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção, e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito. Estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para nosso corpo, pois já fomos salvos, mas na esperança. Ora, o objeto da esperança não é aquilo que a gente está vendo? Como pode alguém esperar o que já vê? Mas se esperamos o que não vemos, é porque estamos aguardando mediante a perseverança. Palavra do Senhor, graças a Deus. Se com ele sofremos, com ele reinaremos. São Paulo está falando aqui, amados, que a humanidade está gemendo como que em dores de parto. A humanidade está gemendo como que em dores de parto, porque a gente nunca viu tanto pecado na humanidade como se vê hoje, abertamente. E as pessoas acham normal, acham comum. Amados irmãos e irmãs, dói na minha alma, dói no meu coração saber que tantas pessoas estão se perdendo, querendo buscar o seu lugar na igreja, mas não quer abandonar o pecado. E se alguém for falar que está no pecado, você está com preconceito. Não pode ter preconceito. Então, o que foi que Jesus veio fazer na terra? Jesus veio sofrer pelos nossos pecados, para nos tirar do nosso pecado. Jesus sofreu na cruz, morreu, subiu ao céu para enviar o Espírito Santo sobre cada um de nós, para nos dar sabedoria de saber discernir o que é pecado e o que não é. E por que que a humanidade está se perdendo da mesma forma de Sodoma e Gomorra? E querem o espaço, querem receber o corpo e o sangue de Cristo na Eucaristia, mas não quer abrir mão do pecado. Certa vez uma mulher me perguntou, uma não, duas me perguntaram, não é? Porque eu vivo junta, mas a gente não é casado, nem eu nem ele somos casados, mas nós vivemos juntos. Por que que eu não posso comungar? Eu respondi o que está na palavra, na desobediência do 6º mandamento, não pecai contra a castidade. Se você está pecando contra a castidade, você não pode comungar Jesus na Eucaristia. Porque você não casa na igreja, tem a bênção do sacerdote, a bênção de Deus, para que você possa comungar. Ah, não!
padre disse que eu posso comungar. Amados irmãos e irmãs, se o padre disse que você pode comungar em pecado mortal, se você não tem o entendimento da palavra de Deus, você vai comungar e o pecado fica para o padre. Agora, se você tem o entendimento da palavra de Deus, se você lê a palavra de Deus, você não vai obedecer o padre, você vai obedecer o mandamento de Deus. E outra me procurou porque vive junta, largou o esposo e tomou o marido da outra. Estão vivendo no adultério os dois. E ela perguntou, por que eu não vou, porque eu não comungo, se eu vejo fulano e cicrano comungando? Digo, aí está em você, poder pode. Todo mundo pode comungar. Estando em pecado ou não estando. Mas cabe a cada um ver a sua consciência. Você vai comungar a sua própria condenação. Porque 1 Coríntios vai dizer aqui, 1 Coríntios 11, versículo 27, 28. Portanto, todo aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. E como é que eu comungo o corpo e o sangue de Cristo indignamente? Quando eu estou no pecado mortal, na desobediência dos 10 mandamentos, porque se eu, como os padres falam, né? Todo mundo, ninguém é digno de receber Jesus. Eu sei que ninguém é digno, eu não sou digno de receber o Senhor. Mas temos os pecados veniais que a gente peca todo instante e toda hora. E no começo da missa tem a oração do perdão. Senhor, tem de piedade de nós, ao qual a gente entrega ao Senhor nossos pecados veniais e pede a Deus a misericórdia sobre nós. Mas o pecado da desobediência dos 10 mandamentos, nós temos que confessar diretamente com o Padre. Se eu quiser comungar, eu tenho que renunciar ao pecado para seguir Jesus. Que cada um se examine a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Esta é a razão porque entre vós há muitos adoentados e fracos e muitos mortos. Se nos examinarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Olha só, se eu examinar a mim mesma, se eu vivo no pecado, e eu examinar a mim mesma, eu vou saber que se eu estou na desobediência se eu estou em pecado mortal, eu mesmo estou me vigiando. Eu não vou comungar e ninguém vai me julgar. Eu mesma estou me julgando, porque eu estou no pecado. Amados irmãos e irmãs, tem pessoas que querem viver no pecado e ao mesmo tempo querem ter direito a ir para o céu sem renunciar ao pecado. Quer dizer, eu estou no pecado, eu continuo na prostituição, na depravação, mas eu vou para a missa e eu recebo Jesus. Achando eu que eu recebendo Jesus na Eucaristia, vou me livrar da multidão dos meus pecados, sem me arrepender, sem confessar o meu pecado, que Jesus decide confessar os vossos pecados uns aos outros. A quem vós perdoar será perdoado, a quem vós não perdoar não será perdoado. Peça perdão a Deus, se confesse. Se você está no pecado e deseja ardentemente uma vida santa, viver na santidade, se afaste do pecado, se confesse e busque ao Senhor. Agora não queira e não pense que você vai continuar no pecado e recebendo Jesus e você vai se salvar, ter a salvação, porque não vai. Não vai. Muitas pessoas ficam, tá julgando, isso é pecado julgar. Agora tem um negócio de uma frasinha que dói até na alma, falar o tal do preconceito. Antigamente a gente tinha preconceito se com a pessoa que tivesse uma pele escura, isso aí era preconceito.
Agora o preconceito, você não pode julgar. Fulano está no pecado, deixa ela ir para a igreja, deixa ela comungar o corpo e o sangue de Cristo. Porque até tem a maioria de padres que a gente vê no Facebook que aceitam. Cuidado, pastores, cuidado. Porque Deus vai cobrar de você as ovelhas que Ele lhe confiou. Não pense você que as ovelhas que vão se perder por falta de ensinamento seu vai ficar impune, porque não vai. Não vai ficar impune. Aqui está escrito no Atos dos Apóstolos 20, 27. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispos, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Mesmo dentre vós surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas, com o intento de arrebatarem após si os discípulos. Cuidado, cuidado que na igreja também tem padres, tem pastores de outras denominações também, né? Estou falando da minha religião católica, mas também tem pastores. Cuidado para não perder o seu rebanho. Da mesma forma que tem padres santos que buscam a salvação das almas, tem padres também que se deixam usar pelo espírito do mal, que aconselha você a fazer mal, a fazer maldade, achando que está certo, que você pode comungar porque você não deu certo o seu casamento, você pode comungar. Não, minha gente. A nossa igreja tem que acolher aquela pessoa, mas não aconselhar ela a receber o corpo e o sangue de Cristo, porque isso é um pecado gravíssimo. Aconselhar a viver na santidade. O dever do padre é esse. Por que Jesus, que os discípulos, mais da metade saíram perto de Jesus, porque as palavras de Deus eram duras. Só quem vai para o céu é aquele que se decide por Deus. Só os violentos de São Paulo é que herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis achando que porque é bom, porque faz isso, faz aquilo, vai para o céu. Se não se arrepender, não vai para o céu. Se você não se arrepender, não vai para o céu. Não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo. Não podemos, porém, amar a Deus se pecarmos gravemente contra Ele. Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu estou em pecado mortal e eu não luto para sair daquele pecado? Amados irmãos e irmãs, pelo amor de Deus, se você está numa igreja que você é junta, você está num pecado e você vai se confessar e o padre fala para você que você pode comungar, que ninguém é digno de receber Jesus, mas que Jesus é misericórdia. Pelo amor de Deus, não comungue o corpo e o sangue de Cristo na Eucaristia. Comungue espiritualmente, peça a Deus a graça do arrependimento, de se voltar para Deus, de sair desse pecado que você está. Você tem que se decidir, ou você vai para o céu ou para o inferno. Você não pode ficar em cima do muro. Como aquela historinha, né? Que as pessoas estavam em cima do muro, os anjos de um lado e os demônios do outro. E os anjos só gritando, vem, vem, vem. E os demônios tudo de boa, né? Aí só... E aí uma das pessoas falou, por que vocês estão tão contentes aí, nem fala nada, enquanto eles estão ali gritando para nós ir para o lado deles? Aí o demônio falou, bobinhos, vocês já são meus. Enquanto vocês estão em cima do muro, não se decide para que lado vai, vocês são meus. Porque se você morrer no estado que você está, sem se arrepender e
e sem confessar o seu pecado, sem se voltar para Deus, você já é meu. Então, amados irmãos e irmãs, não ficamos em cima do muro. Vamos ter que decidir que lado ficar. Se você for se decidir pelo pecado, automaticamente você vai se decidir pelo inferno. Se decida por Cristo hoje. Leia a palavra de Deus, busca adquirir sabedoria, porque aqui está o catecismo da Igreja Católica, que nos ensina tantas coisas. Se você tiver alguma dúvida, pelo amor de Deus, compre o catecismo da Igreja Católica, que ele é a Bíblia do cristão, que nos ensina como devemos nos comportar, como devemos agir. E a palavra de Deus, as cartas de São Paulo também nos ensina. Quando aqueles discípulos disseram, mestre, tuas palavras são duras, porque tinham que abandonar todo o pecado para poder servir a Deus. Jesus falou, muitos foram embora. E Jesus perguntou, Pedro, por que tu também não vais? Ele falou, mestre, só tu tens palavras de vida eterna. Eu abandono tudo por ti. Eu quero, Senhor Jesus, abandonar meu pecado por ti. Te buscar a minha santidade, buscar a santidade da minha família. Amados irmãos e irmãs, dói no meu coração saber que a juventude de hoje não busca mais a Deus. Dói no meu coração saber que tem pais e mães que não ensinam a doutrina para os seus filhos, que não ensinam a palavra de Deus para os seus filhos, que não ensinam o que é pecado. Muitas vezes meus filhos falam, mãe, tudo é pecado, isso vai para o inferno. Vai. Se a gente continuar no nosso pecado, na nossa ignorância, nossa vida é uma dádiva de Deus. Nossa vida é uma dádiva de Deus para nós irmos para o céu. Aqui São Paulo vai dizer nesse último estrofe. Pois já não somos salvos, mas na esperança. Ora, o objeto da esperança não é aquilo que a gente está vendo. Como pode alguém esperar o que vê? A gente já está vendo, a gente está esperando o que vê. Mas se esperamos o que não vemos, é porque estamos aguardando mediante a perseverança. Então, eu tenho que guardar o que eu não vejo, que é o Senhor Jesus. O que eu tenho que guardar é o que eu não vejo, que é a minha fé. Buscar a Deus, buscar as coisas do alto. Não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos inteiramente gemendo, aguardando a doação filial e a libertação para o nosso corpo. Quando eu estou no Senhor, quando eu estou buscando o Senhor, eu aguardo ansiosamente a libertação do meu corpo para que eu possa contemplar a face de Deus. A humanidade está gemendo como que em dores de parto. A humanidade está igual Sodoma e Gomorra, vivendo nas depravações, que eu canso de falar, meu Deus, tenha misericórdia, venha logo buscar pelo menos as crianças, porque se o Senhor demorar muito, não vai levar ninguém. As pessoas não querem saber de Deus, criticam aqueles que servem corretamente a palavra de Deus. Você seguir a palavra de Deus corretamente é errado para eles. Amados, se vocês querem viver na depravação, decida-se, fique na sua depravação, mas não queiram julgar as pessoas que querem viver na santidade. Se nós julgarmos vocês, nós estamos, a palavrinha lá que eu esqueci, com preconceito, né? Nós estamos com preconceito se nós julgar vocês que estão errados. Agora vocês podem nos julgar que nós queremos viver a vida corretamente na santidade, buscando viver os mandamentos de Deus, a palavra de Deus. Se vocês não querem ser julgados, então não nos julguem. Que Deus abençoe cada um e cada uma. Que Jesus cubra cada um com um manto divino. E que o Espírito Santo de Deus venha sobre a humanidade para mostrar o que é certo e o que é errado. Que Nossa Senhora cubra a humanidade com seu manto divino. Que
Deus abençoe. Um cheirinho de Maria para cada um. Espero que vocês dêem o like e compartilhem para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas.